Good morning, guys! Eu sou a Daniele, professora de inglês, dou aulas para o Ensino Fundamental 2 na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e estou iniciando uma série de vídeos para ajudar os meus alunos e todos os alunos que precisarem na resolução das atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, disponibilizado pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais durante esse período da quarentena. Então, este vídeo é o volume 1, semana 1, sétimo ano, língua inglesa. Vamos lá? Na primeira página aí das atividades de inglês, você tem aí algumas orientações para os responsáveis, né, de vocês e dica para vocês alunos. Então, eu sugiro que todo mundo leia, tá? Essa primeira página. Logo em seguida vem a página inicial da atividade. Então, nela, você vai encontrar aqui qual é o tema abordado na atividade, o objetivo e a habilidade a ser alcançada de acordo com a BNCC. Então, depois, você tem aí a interdisciplinaridade, que é a atividade em conjunto com outra disciplina. No caso, essa atividade aqui ela pode ser feita com a disciplina de artes. Logo em seguida, você tem aqui uma introdução do que vai ser abordado nessa atividade. Então, vamos ler só rapidinho esse pedacinho, porque eu não vou ler todo o texto para a gente otimizar o nosso tempo nesse vídeo, tá? Para não ficar um vídeo cansativo. Caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai estudar sobre as palavras cognatas, aquelas palavras da língua inglesa que se parecem com as da língua portuguesa. Nós vamos falar isso o tempo todo aqui nessa atividade. Dessa maneira, mesmo sem saber o vocabulário e a gramática da língua inglesa, você será capaz de compreender o que o texto quer dizer. Já sabemos de muitas coisas antes de lermos os textos. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu tenho aí a nossa primeira atividade, um texto com 3 parágrafos, não se assustem. Eu sei que é comum, né, se desesperarem quando vem um texto todo em inglês, e aí fica com medo de não entender, de não saber, mas não se preocupem. Essa atividade, nós vamos trabalhar justamente essa habilidade de fazer uma leitura visual e através das palavras cognatas, que são essas parecidas com as do português, e as palavrinhas que vocês já conhecem, vocês entenderem qual é o sentido geral do texto, sem nem saber todos os significados de todas as palavras, tá? Então, não vamos se preocupar com isso agora, não. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma leitura visual aí do título, da imagem e dessas palavrinhas em negrito, que são as palavrinhas cognatas, aquelas parecidas com as do português, tá? Então, em todos os 3 parágrafos, tem várias palavrinhas em negritos e todas são cognatas. Logo em seguida, vocês vão ler o vocabulário. No vocabulário tem algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam. Então, depois de ler todas as palavrinhas cognatas e o vocabulário, você vai voltar no texto e ler ele todo, já tentando fazer a ligação das ideias, saber do que se trata esse texto, tá? Pelo próprio título, já dá para a gente saber, porque são bem parecidos. Olha, Sustainable Cities and Communities. Então, provavelmente eu vou estar falando de sustentabilidade nas cidades e nas comunidades. Vamos lá. A primeira questão está pedindo para vocês marcarem com o X as ideias presentes no parágrafo, no primeiro parágrafo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que, todas as vezes que vocês forem responder alguma questão, leia a questão toda primeiro, todas as opções. E aí depois você volta no texto, fica mais fácil de você encontrar a resposta, tá? Então, prestando atenção aí em cada detalhe desse enunciado, primeiro eu estou pedindo para vocês marcarem com o X as ideias. Então, significa que vocês podem marcar mais de uma, tá? E depois, elas estão presentes no primeiro parágrafo. Isso já facilita. Por quê? Porque eu não preciso de ler o texto todo de novo. Eu já vou direto lá no primeiro parágrafo. Eu sei que as informações que eu preciso vão estar lá. Então, vamos ler aqui as opções. É importante o planejamento urbano. Uma crescente poluição de ar está presente nas grandes cidades. É preciso haver um futuro no qual as cidades deem oportunidades a todos. As cidades são centros de cultura, ciência e comércio. Então, para começar, eu vou tentar memorizar aí quais são as palavrinhas-chave de cada uma das opções. E aí eu vou voltar lá no meu primeiro parágrafo. Eu estou fazendo aqui bem rapidinho no vídeo, para não ficar cansativo, mas vocês vão fazer passo a passo isso na atividade de vocês, tá? Então, voltando lá no primeiro parágrafo, eu vou aqui na primeira linha e já vou direto nas palavrinhas cognatas, que são as que estão em negrito, que vão me ajudar. Então, eu tenho aí cities, ideas, commerce, culture, science,
são palavrinhas que estão em uma das opções lá na minha atividade. Então, eu já sei que essa aqui já está correta, né? Aí, na minha segunda linha, eu não tenho nenhuma palavrinha que aparece lá nas minhas opções. Na terceira linha também não. Na quarta linha, eu tenho aqui, olha, Important, Efficient, Urban Planning. Olha lá, planejamento urbano eficiente, eu tenho a palavrinha importante, e isso também aparece lá em uma das minhas opções, tá? Então, vamos voltar lá na atividade? Olha lá. Eu tenho aí, na primeira opção, é importante o planejamento urbano. Eu já tinha acabado de encontrar lá na quarta linha, né? E a última opção, olha só, as cidades são centros de cultura, ciência e comércio. É a primeira linha da atividade, então eu vou marcar essas duas opções aí. As outras duas aparecem também no texto, só que não é no primeiro parágrafo. Então tem que ficar atento aí ao enunciado, tá? Para vocês não errarem na hora de fazer uma avaliação, por exemplo. Na segunda atividade, eu tenho aí um infográfico. O que é um infográfico? São várias informações usando imagens e palavras com efeitos visuais, de modo que vocês consigam ter toda uma informação geral sobre um tema. Esse infográfico ele traz o mesmo tema abordado no texto. Então, a gente vai estar falando de sustentabilidade. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é a mesma coisa que a gente fez lá no texto. Nós vamos fazer primeiro uma leitura visual desse infográfico, olhando cada palavrinha que vocês já conhecem, cada palavrinha cognata, que são as parecidas com as do português, e as imagens, porque as imagens ajudam muito nessa conexão aí das ideias, tá? E aí, eu vou ler todas as questões para depois eu encontrar as informações no texto. Então, vamos lá. Primeira questão, eu estou pedindo assim, a meta 11 das 17 trata, como já foi visto no texto, das cidades e do seu desenvolvimento sustentável. Olha que interessante, nessa questão já traz aí qual é o tema abordado no texto, né? E está em português. Então, mesmo sem eu ter lido o texto todo, eu já sei qual é o tema do texto. Desenvolvimento sustentável nas cidades, né? De acordo com as informações que obteve na leitura do texto, responda: muitas pessoas no mundo inteiro têm acesso à coleta de lixo? Em cada 10 pessoas, quantas respiram ar poluído? E quanto aos moradores de favelas, o que o infográfico nos informa? Então, eu vou pegar aí novamente as palavrinhas-chave em cada uma dessas opções e vou buscar as informações lá no infográfico. Então, essa primeira questão eu vou chamar de letra A, eu estou falando aí de coleta de lixo, né? Então, eu vou procurar aqui, a primeira coisa no infográfico que vai me ajudar vai ser a imagem. Então, eu vou direto aqui na imagem onde tem um lixão, né? E aí, dentro dessa imagem, eu vou ver o que está escrito, que vai me ajudar. Está escrito assim, 2 billion people do not have access. E aí, não precisa nem de eu ler o resto, porque olha só, eu já tenho a palavrinha not, que é o que vai me ajudar a entender o que está me dizendo aqui. Eu estou falando que 2 bilhões de pessoas não têm acesso. E o restante a gente já sabe que se trata da coleta de lixo urbano, né? Então, tá aí a resposta. Olha lá. De acordo com o infográfico, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à coleta de lixo. Depois, a segunda questão que eu vou chamar de letra B, em cada 10 pessoas, quantas respiram ar poluído? Então, eu já vou olhar no infográfico quais são as palavrinhas ou a imagem, né, que vai me ajudar nessa resposta. Eu já tenho aqui, olha, polluted air, poluição de ar. Tá fácil, né? Palavrinha cognata, parecidíssima com a nossa do português. Então, eu já sei que é nessa imagem que está me falando isso. Eu quero saber que em cada 10 pessoas, quantas respiram ar poluído? Olha só, nessa imagem está me dizendo que 9 em cada 10 moradores urbanos respiram ar poluído. Então, tá aí a minha resposta. Logo em seguida, eu estou perguntando, e quanto aos moradores de favela, o que o infográfico nos informa? Então, eu já vou novamente lá na minha imagem, vou procurar uma imagem que fala sobre residência, né? Moradia, olha aqui. Então, eu já sei que nesta imagem aqui, número 2, eu estou falando de moradia. Então, 1 out of 4 urban residents live in slum-like conditions. Olha aqui, palavrinha cognata. Eu estou falando aqui que, então,
uma em cada 4 moradores urbanos vivem em condições de... Aí já ficou fácil, né? Slum-like é favela. Então, tá aí a resposta. Em cada 4 residentes urbanos, uma vive em condições de favela. Viu como ficou mais fácil? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Sempre fazer a leitura visual, buscando as palavrinhas fáceis, né, de fácil entendimento, as palavrinhas cognatas, aquelas que vocês já conhecem, e ligar elas com as imagens. Isso vai facilitar muito para a compreensão geral do texto, tá? Então, até a próxima. Eu espero que tenha ajudado vocês. E a gente segue aí com a sequência de vídeos com as respostas.